Oi, mano. É que eu queria usar o computador, eu queria usar pelo laptop, mas no laptop não tá aparecendo, eu não sei por quê. Olha, eu tive esse problema com o meu computador também. Eu ainda estou aprendendo a manusear todo o equipamento e pelo computador eu não consigo fazer quase nada aqui no Instagram. Tenho feito só pelo celular mesmo. Eu queria usar pelo laptop. Parece que agora foi, né? No laptop não tá aparecendo, eu não sei por quê. O laptop está atrasado. É, Bom, tem um canal atrasado. Tem um canal que está bem brasileiro aí. Pelo computador eu não consigo fazer. eu vou ficar no celular mesmo, então. Só que aqui é ruim, eu não tenho nem lugar pra pôr. Deixa eu ver o que Relaxa. deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Que aí vai ter que parar isso, né? Tranquilo. Assim. Tá ótimo. Pus até um cachecol para não ter que ligar o aquecedor. Tá muito frio aí? Nesse minuto até não, tá 14 graus. O meu áudio tá chegando bem até você? Tá, muito bem. É porque tem que ficar segurando o microfone. É fone de ouvido Xing Ling. É. Eles funcionam muito bem. Até certa quantidade de horas. Você tá me ouvindo bem? Tranquilo. Sim, perfeitamente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Bem, deixe-me achar o que eu quero agora. Bom, Ézio, eu vou fazer um breve comentário aqui a respeito da ação de extensão, né, que é o motivo por estarmos aqui, só para poder esclarecer aos convidados e às pessoas que estão chegando pela primeira vez. Bem, pessoal, meu nome é Nélio, eu sou professor de História na Escola de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás, do campus de Goiânia, e trabalho com disciplinas de História da Educação, Filosofia da Educação, História do Corpo, Diversidade, Cidadania e Direitos. E dentro dessas disciplinas, o nosso objeto de estudo acompanha o objeto da Educação Física, que é a cultura corporal. A cultura corporal, para quem ainda não a conhece, é a denominação dada ao conjunto dos elementos que compõem a educação física, notadamente a educação física escolar. Que elementos seriam estes? Esporte, lazer, jogos, brincadeiras, lutas, natação, esportes de aventura, esportes radicais, atividades ao ar livre, ginástica, dança, ritmos. E escrita, sim. Tanto a escrita quanto a leitura também são práticas corporais, e na escola, desde as séries iniciais, o professor de educação física está presente ao lado dos demais professores para observar a motricidade da criança e contribuir para aperfeiçoar suas habilidades e suas capacidades para o mundo do trabalho. Na vida cotidiana, depois dessa exposição, fica evidente, então, que a cultura corporal é um fenômeno do nosso dia a dia. Nós, quando não estamos trabalhando, estamos nos preparando para trabalhar, quer dizer, estamos estudando dentro de instituições que nos preparam para o trabalho. Mas quando não estamos nem trabalhando e nem nos preparando para o trabalho, nós buscamos nos divertir, buscamos lazer, buscamos uma vida que tenha qualidade, para ser chamada de vida. E uma das formas de ter qualidade de vida é praticando atividades físicas, dentre as quais a leitura. Sim, ler é uma forma de você cuidar de si, é uma forma de terapia. Hoje, o nosso convidado é um leitor profissional. Não é um amador como qualquer um de nós aqui. Mas não apenas porque o Ézio é, antes de tudo, um professor, que ele
se torna um leitor profissional? Mas é porque o Ézio é um poeta. O Ézio lê não apenas a palavra escrita, mas ele lê o mundo, as formas que aparecem diante dos seus olhos e exigem dele alguma compreensão. Ézio, você terá tempo suficiente para fazer a exposição que você achar pertinente a seu respeito, para te descrever, mas antes eu gostaria de arriscar aqui alguma coisa, porque quando eu achei que estava conhecendo o Ézio, eu vi, diante da Serra da Mantiqueira, conversando com a assombração do Lúcio Cardoso e perguntando a ele: Lúcio, o que você quer de mim? Notadamente, se fez o silêncio. E o poeta, como ele bem sabe respeitar o silêncio como uma forma de dizer muitas coisas. O Ézio é mineiro de... eu vou lembrar... Frutal. Frutal. Desculpa. O Ézio é conterrâneo de muitos habitantes do estado de Goiás, que são mineiros. Mas o Ézio tem uma passagem por diferentes cidades do Brasil, acompanhando a família, morou também no Distrito Federal, se não me engano, em Brasília, sim. E já adulto foi morar no Rio de Janeiro, morou em São Paulo. Natal. Hoje o Ézio mora em Chicago. Ele é, como eu já disse, poeta, mas também um pesquisador da obra do Lúcio Cardoso, que é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Principalmente porque Lúcio Cardoso pode ser considerado, do ponto de vista da nossa história literária, uma espécie de precursor do que veio a ser chamado literatura intimista, marcada pela presença de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, e hoje em dia do próprio Ézio também, que, apesar de eu não tê-lo conhecido como romancista, sei que ele tem um romance, em breve irei ler, mas ele também traduz romances, edita obras e participa de uma produção cultural gigantesca que corre pelo mundo, mas principalmente pelo Brasil. Uma produção que se preocupa com a manutenção de aspectos éticos e estéticos das obras. Talvez uma preocupação profissional que o Ézio tenha enquanto leitor, que é o da fidelidade às fontes. Quem leu já alguma de suas pesquisas publicadas pôde perceber que na sua escrita uma marca presente e constante é o cuidado que ele tem com certos detalhes, que nós, brutamontes, geralmente passamos por cima, feito um caminhão sobre um carrinho de picolé. Ézio, eu gostaria de começar essa conversa contigo agora, dizendo que a ideia de uma humanidade normal, de uma normalidade humana, funciona como uma casca oca e sem salvação. A despeito de ser ventilado por aí que existe uma normalidade nova, novíssima, por sinal, que a publicidade e a comunicação de massa nos presenteia cotidianamente. Dito isso, eu gostaria de salientar que nós, quando nos afirmamos pela profissão, estamos, às vezes, geralmente, estamos valorizando as próteses, que são as identidades corporativas, identidades funcionais. Por exemplo, quando eu digo, ao me apresentar a alguém, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou funcionário público, nós estamos
valorizando a prótese com a qual nos identificamos no mundo do trabalho, e estamos desqualificando o ser que existe, constante, por detrás dessas próteses que mudam o tempo todo. Quando eu falo em prótese, eu estou pensando, por exemplo, na mão, que talvez, segundo um professor de história da rede estadual em Ribeirão Preto, a mão seja a primeira prótese inventada pelo homem, lá na Idade da Pedra. O que força o professor de história a ter que recuar no tempo e ir buscar informações a respeito da história na pré-história, numa época em que não havia, então, a escrita. E dito isso, é necessário frisar, então, que nós vivemos hoje uma espécie de autoafirmação pela prótese, o que evidencia a violência ética e estética que nós cometemos contra nós mesmos ao nos enquadrar para o outro nos reconhecer e nos identificar de acordo com predicados já pré-estabelecidos socialmente. Bom, Ézio, chamado a atenção para essas questões, eu queria salientar também que o corpo é um fenômeno que aparece o tempo todo na literatura. E enquanto poeta, eu quero te perguntar como que os poetas lidam com as sensações físicas que nos afeta, que nos arrebata, desde um espinho no pé, passando por unhas encravadas, dores de barriga, até aquela indigestão de praxe que a gente sente quando entende o que o Lúcio Cardoso diz na Crônica da Casa Assassinada. Como que o poeta lida com essas sensações físicas, tendo em mente que existem formas racionais de lidar com as coisas? É uma pergunta bastante complexa, né? Mas eu mesmo não sei responder. Eu citaria como um exemplo, ontem até a gente conversando, você falou que o corpo é que domina a mente, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, mas é uma coisa realmente curiosa, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, se é que eu entendi o que você está perguntando. Quando meu pai morreu, no dia exato da morte, eu comecei a escrever poemas, mesmo extremamente dolorido, assim, fora de mim. Eu comecei a escrever um livro que está pronto, eu devo soltar até julho, agora deve ficar pronto o livro. E então, do dia da morte do meu pai até quase 2 anos depois, eu escrevi 48 poemas, todos referentes à lembrança, à memória dele, né? E então é curioso isto, né? Que mesmo você sofrendo com muita dor, né? Eu acho que o artista tem essa capacidade de, na dor ou mesmo na alegria, transpor isso para a arte que ele faz, né? Eu ponho isso na fotografia, na pintura. Ultimamente não faço mais isso, não. Até a gente estava comentando, né? Eu já não pinto mais, mas eu fotografo e escrevo, né? E faço minhas pesquisas. Então eu acho que eu transporto, às vezes, na poesia é uma coisa, às vezes assim até sem pensar, né? Às vezes eu escrevo normalmente à noite e eu só vou ler o que eu escrevi no dia seguinte, porque é uma catarse, sabe? E aí no dia seguinte é que eu vou ver o que eu escrevi e se vale alguma coisa. Porque é uma necessidade que eu sinto, né? E que não é de toda a gente, né? Porque já imaginou se todo mundo no mundo resolvesse escrever, né? Não sei se... Ézio, sim, o Albert Camus diz que existe
vida da morte em nós. Ele diz que nós vivemos com a morte, e a morte não é uma coisa morta em nós, mas uma coisa viva, constante, uma espécie de perigo que nos avisa o tempo todo para tomar algum cuidado. Segundo Camus, viver a catástrofe, viver uma situação de catástrofe, é uma forma de nos forçar a criar uma espécie de arte de viver. A escrita literária, a escrita poética, essa escrita que surge como uma necessidade talvez de se livrar da dor, seria mais ou menos uma forma forçada que a gente inventa de viver? Você falando nisso me fez, me veio à memória agora uma tese que eu aprecio muito, que é a da Ruth Silviano Brandão, minha amiga lá da UFMG, hoje aposentada. A Ruth tem uma tese da vida escrita, e ela usa isso para analisar o Lúcio Cardoso, porque ele tinha, o Lúcio em especial, tinha que sentir profundamente uma coisa para ele transpor para a escrita dele, né? Um exemplo disso é relatado pela Raquel de Queiroz, que uma vez ele pediu que ela o acompanhasse até o necrotério do Rio de Janeiro, porque ele queria ver defuntos, né? E a Raquel falou para ele: eu vou, mas eu não vou entrar. E ela ficou na porta, o Lúcio entrou, ela disse que dali a alguns minutos ele voltou totalmente transfigurado, passou por ela, foi até a esquina e vomitou. Então, o Lúcio era isso, né? Era uma coisa assim que... A mesma coisa eu penso do Antonin Artaud, né? Que são essas pessoas que... o Artaud também era uma coisa de catarse, né? Ele tinha que viver tudo aquilo para transpor para o teatro dele, para os textos que ele escreveu, né? Ambos foram leitores de Nietzsche. Sim, sim, muito, né? Nos diários que eu organizei do Lúcio Cardoso, o diário que eu dei por título Diário Zero, que é uma coisa que era absolutamente inédito, né, que eu descobri ao longo da minha pesquisa, ele fala muito das leituras que ele fez dos 30 anos, acho que até os 42, se não me falha a memória, principalmente da Bíblia, Nietzsche, Dostoiévski. Então, são diários somente de leituras, né? E com críticas muito interessantes, né? Fantásticas. Por falar em diários... pode falar. Tanto que eu resolvi inserir esta parte, né? Até discutir com muitas pessoas da relevância de se inserir esses diários, né? Porque eles fogem de um diário comum, né? Assim, de ele falando só de si mesmo, né? É interessante, que é um diário, vamos chamar assim, diário crítico de leituras, né? E é muito interessante para compreender, sobretudo, a obra que ele deixou para nós. Né? Ézio, enquanto professor de História, num curso de Educação Física, eu não posso deixar de investigar o meu objeto, que é o trabalho. Quando nós nos conhecemos, e você me perguntou, afinal de contas, o que você quer de mim, um reles, um pesquisador, que está aí na fila do pão, pelo menos na fila da vacinação, você está na nossa frente. O que você quer? E eu tentei te explicar que o meu objetivo era, enquanto um pesquisador do tema do trabalho, do conceito de trabalho, eu queria explicar o que significa trabalho, o que significa trabalhar, mas eu queria explicar isso a partir de um caso real, concreto. E o Lúcio Cardoso foi exatamente a personagem que eu identifiquei como sendo, não vou dizer o trabalhador ideal, mas um modelo para aquilo que eu gostaria de explicar, que é a ideia do trabalho como poiesis, como um ato de criação, como uma praxis criadora mesmo. Uhum. E desde então,
eu tenho pensado a respeito do valor que os diários podem ter para o processo de formação de uma pessoa. Eu digo de uma pessoa porque nós estamos envolvidos há mais de 100 anos com um projeto de educação que tem como finalidade formar mão de obra para o mercado. E eu tenho uma preocupação pessoal muito grande com isso. Eu queria saber de você, enquanto professor, enquanto alguém que é formado e tem uma bagagem intelectual ampla, o que você acha dos diários como um dispositivo para a sua própria formação, para a formação de uma pessoa? Eu tenho lido bastantes diários aqui nos Estados Unidos, né? Que são publicações, acho que é uma das coisas que mais vendem aqui nos Estados Unidos, são livros de memórias, diários. As pessoas querem saber da vida alheia, né? Mas eu pensei numa coisa, você estava falando isso, eu pensei numa outra coisa que eu queria dizer, mas agora me fugiu tudo. Repete um pouco que eu perdi o fio da meada aqui do que eu pensei duas coisas. Eu estava falando que para o meu trabalho, eu tenho uma preocupação que é de identificar alguns dispositivos que ajudem na formação de pessoas, de seres humanos, e não apenas de trabalhadores, de profissionais. É que eu queria falar uma coisa antes sobre essa questão da educação. Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente o ensino do ensino que nós temos aí no Brasil. Por exemplo, eu fui casado com o George, que era advogado. Ele formou-se pelas 3 maiores universidades do mundo, Princeton, Yale e Oxford. E ele, antes de entrar no curso de Direito, ele, por 3 anos, ele estudou dança, teatro, pintura, lendo os gregos em grego, em latim. Só depois é que ele entra no Direito. Aí no Brasil é uma coisa muito triste, porque a pessoa só entende a vírgula em Clarice Lispector quando entende. Então é muito pobre, né? Você vai conversar com um engenheiro aí no Brasil, eu falo isso, eu tinha um amigo engenheiro, ele só sabia a profissão dele, era ignorante em todas as outras áreas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito empobrecedora, né? E com relação aos diários, eu acho que é importante, principalmente no caso de um escritor, aí vou dar de novo o exemplo do Lúcio, que a gente consegue entender mais a literatura que ele fez. Porque muita coisa que eu falo, a gente só escreve o que conhece, né? Então, toda literatura é autobiográfica, com pitadas de ficção, claro, porque a gente tem o dom de transformar uma coisa cruel, ou seja lá o que for, numa coisa palatável, né? Ou às vezes até indigesta mesmo, né? Mas com um cuidado maior sobre isso, né? Muito que bem. E os diários? Do Lúcio? Na verdade, só o dispositivo, a forma diário, o hábito de anotar diariamente, constantemente, a respeito dessa transformação de uma tragédia grosseira, de algo que dói, que é violento, em algo palatável. Esse hábito, você acha que isso facilita, ajuda na formação de pessoas? Eu não sei se ajuda. Eu acho que para umas pessoas é interessante, né? A minha mãe que está nos assistindo, ela tem por hábito escrever. Ela tem muitos cadernos que ela escreve ao longo da vida. Então ela escreve quase todos os dias, coisas que acontecem e tal, né? Eu acho que é interessante você pôr isso no papel, que é uma forma de extravasar a tristeza, ou mesmo a alegria.
eu me interesso por ler, né? Porque é gostoso você saber a vida de uma pessoa. Eu estou lendo atualmente, eu estou lendo 4 livros ao mesmo tempo, e um deles é a biografia do Primo Levi, o prêmio Nobel italiano, grande escritor, né? E eu estou assustado, porque eu li a literatura dele quase toda, né? Principalmente o principal livro dele, que lhe deu o Nobel, que é Isto, um Homem, né? Em que ele relata os 2 anos e pouco que ele esteve em Auschwitz durante a Segunda Guerra. E eu estou, assim, abismado, porque eu desconhecia completamente a vida dele. Uma coisa que me chocou profundamente ao ler os diários dele foi que eu descobri que ele era fascista, um judeu fascista. Na Itália fascista, que era principalmente o norte da Itália, ele era de Turim, aí tinha até escolas, então desde criança ele foi filiado ao Partido Fascista aos 5 anos de idade. 5? Eu fiquei chocado quando eu li isso. E aí ele seguiu até a adolescência como fascista, né? Era o que eles tinham. E está sendo muito bom, sabe? Assim, eu estou descobrindo até mesmo a história da Itália naquele momento, da Segunda Guerra, e principalmente a questão do nazifascismo, né, na Itália. É muito curioso, né? E esse biógrafo dele é muito minucioso nos detalhes, né? Felizmente ele morreu não tem muito tempo, né? Então pôde ainda encontrar muitas pessoas vivas, né? Para darem depoimentos, né? O que não é o caso do Lúcio, né? Não mesmo. Se bem que, cá entre nós, um texto da década de 70 do Antônio Cândido, chamado Quatro Esperas, nos faz pensar que, como ele põe lá no texto, quem nasceu no Brasil republicano, no Brasil pós-abolição, pós-proclamação da República, nasceu depois de uma catástrofe, que foram os 400 anos de escravidão que existiram aqui entre nós, que depois, da noite para o dia, simbolicamente, o Rui Barbosa quis que fosse apagado, assim, por um ato mágico. Uhum. Obviamente não mágico, porque o Rui Barbosa mandou queimar uma série de documentos de propriedade de escravos, exatamente para não dar para os ex-proprietários de escravos direito de cobrar do Estado indenização depois. Bom, são vários documentos que também acabam criando um buraco na nossa história. E o que o Antônio Cândido diz me remete a uma ideia de que, quem sabe, o Lúcio Cardoso teve uma consciência de que ele vivia numa era pós-catastrófica, que ele já existia dentro de uma catástrofe. Eu penso isso porque, lendo os diários que você editou, indo à Fundação Casa de Rui Barbosa e futricando em documentos pessoais dele, cartas que ele escreveu e não enviou, e cartas que ele recebeu, eu tive uma sensação que depois foi tornada uma suposição, não é ainda uma hipótese. Quando eu li a Beatriz Damasceno falando a respeito da experiência limite com o corpo, que no caso do Lúcio Cardoso se dá, sobretudo, depois do AVC, e ele, não conseguindo mais escrever, se torna um pintor, fazendo fisioterapia, e aí a fisioterapia, nesse caso, entraria como um tema de estudo também da cultura corporal, porque a produção artística do Lúcio Cardoso dependeu sobremaneira da presença de uma fisioterapeuta, né, constantemente ali, para ajudá-lo a recuperar pelo menos minimamente os movimentos de um dos lados do corpo. Bem, isso aí é até interessante você mencionar, porque o livro da Beatriz Damasceno, ele completa os diários que eu organizei, né? Porque os diários, Lúcio escreveu dos 30 anos até
até os 50 anos. Durante 20 anos ele manteve os diários, e aí em 62 ele fica hemiplégico e afásico, né, por causa do derrame, e aí ele passa, com a fisioterapia, ele consegue fazer algumas que a gente chamaria de garatujas, né? Então são pequenas frases, algumas com sentido, outras com pouco sentido, né? E que ela resgata todos esses papeizinhos, felizmente guardado pela Maria Helena Cardoso, a irmã do Lúcio, né? Que era a protetora dele. E então isso hoje está conservado na casa de Rui Barbosa, né? E aí é interessante porque ele, com um lado direito do corpo totalmente paralisado, né? Ele não todinho, ele consegue transpor tudo aquilo que o atormentava, vamos dizer assim, né? No sentido de criar, né? E transpõe isso para uma pintura que foi muito interessante, né? Eu mesmo coleciono, eu tenho vários quadros que ele pintou. Ele conseguiu, com isso, fazer 4 grandes exposições, né? Uma em Belo Horizonte, 2 no Rio e uma em São Paulo. E depois de ele morto, foi feita até uma exposição na Torre Eiffel, em Paris, e numa galeria de Berlim. E é uma história até curiosa, que os quadros do Lúcio que foram para lá desapareceram. Eles nunca retornaram ao Brasil, e recentemente eu soube, pelo herdeiro, que eles localizaram e recuperaram quase todos os quadros na Europa, e que voltaram para as mãos da família agora. Que fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Ainda bem que quem os desviou do destino não jogou fora, porque estava mudando, né? É uma coisa que eu até estava comentando com você, né? Que nos anos 80 eu pintei bastante, né? Final de 70 e 80 eu pintei, participei de exposição em Brasília, incluindo com artistas até renomados lá de Brasília, como Darlan Rosa, né? E hoje eu só tenho uma pintura que está na casa da minha mãe, porque eu dava tudo de presente e as pessoas punham fora, né? Eu tenho, não vou mencionar os nomes, mas alguns parentes jogaram no lixo, né? Porque as temáticas, uma vez eu fiz um diabo, né? Então as pessoas não entendem arte, aí porque são essa coisa do cristianismo, as religiões são a maldição do mundo, né? E aí jogaram no lixo, acredita? Eu hoje teria vontade de ver, né? Não tenho nada mais dessas pinturas que eu fiz, né? Porque eu presenteava todas. Só porque você desenhou o diabo. Que diabrura. Ézio, a Bia, estudante de educação física e poetisa, diz aqui que, imagino eu, que seja com relação aos diários íntimos, que para ela funciona como uma válvula de escape. Penso eu que seja mais ou menos isso, né? Que você também estava dizendo, numa linguagem bem simples, superficial aqui, é isso, direto. Os diários são uma válvula de escape. Mas esse escape, é possível escapar da gente? A Hilda Hilst, se não me engano, na Senhora D, diz que tu não se afasta de si. Quer dizer, você pode correr para o Himalaia para fugir, que você vai junto com você mesmo. Você não vai escapar de você. Nos diários, na escrita, isso é real? Eu acho que sim, porque eu penso que há um problema que muitas pessoas têm necessidade de conversar com alguém, mas às vezes são inibidas, e aí ao escrever, acho que elas se libertam naquele momento daquela coisa, né? Mas realmente a gente não consegue fugir das coisas, né? Da dor. Eu falo, eu estou há 3 anos de luto, né? E é uma coisa que não sei quando vai acabar. É uma coisa muito estranha, sabe?
É, eu não sei, assim, há algum tempo eu escrevi diários, né, mas hoje em dia eu não escrevo. E eu acho que seria até interessante, no caso principalmente de escritores, deixar diários, né, porque até para a composição de uma biografia póstuma, né, igual o Caio Fernando Abreu deixou as cartas, né, que são o Morricone organizou, né, as cartas do Caio, e ele fez organizou-as cronologicamente, o que dá assim uma visão geral da vida do Caio Fernando, né? Que seria praticamente a biografia dele, né? É muito, muito interessante. Eu acho que é muito válido, né? Isto, né? Para nós, réis mortais, que mal escrevemos, e quando escrevemos, escrevemos pouco e com a péssima ortografia, essa escrita de diários, ela pode ser terapêutica ou funcionar de forma terapêutica neste sentido da pessoa depois de adulta rever como foi a adolescência, o que sentia e como lidou com os sentimentos, para poder avaliar o restante da vida que terá pela frente, como por exemplo, como eu vou envelhecer. Seria interessante você ter então esses retalhos da sua adolescência, quem sabe até da infância, para que você pudesse então se preparar para esse fim, né, que é o envelhecimento. Você sabe, eu tenho mania, eu acho que eu nasci para ser museu. Eu guardo as coisas da família inteira. Eu tenho documentos de de muita coisa da família, incluindo, eu tenho até hoje todas as cartas que eu recebi, desde a primeira carta quando eu era criança, lá em Frutal, até os dias. Eu tenho cartas de meus primos, quando a gente era criança, aí cartas de prima com 7 anos de idade mandava para mim. Eu tenho até hoje essas coisas em casa. Tudo. Não sei por quê. Eu estou numa fase agora de pensar o para quê dessas coisas, né? Porque eu estava falando com meu cunhado essa semana, né? Eles têm muitas coisas que herdaram dos parentes, dos antepassados, e que aí ele falou para mim que as filhas não têm interesse nenhum nestas coisas, né? E que eles não sabem o que vão fazer. Ou seja, né? Eu juntei muita coisa, eu tenho um arquivo muito grande, né, que é uma coisa que me dá prazer, que eu acho que é uma outra forma também de catarse, né? Eu vejo essas coisas como cordas de sustentação, né? Eu chamo tudo isso de corda. Cada um se agarra na corda que lhe apraz, né? Então tem um cara se joga na droga, porque a droga faz ele sair do lugar comum. Eu escrevo, né? Então é uma coisa que eu faço, o outro pinta, o outro faz teatro, o outro dança, né? Cada um um vai para a religião, fica lá seguindo um santo, né? Então acho que cada um arruma a corda que lhe convém para conseguir seguir até o fim de seus dias, né? Porque não é fácil não viver. Eu posso pensar que essas cordas podem ser os elementos da cultura corporal. Dançar, jogar, caminhar, andar ao ar livre, fazendo trilhas, fazer ginástica, da infância até a velhice. Dentre outras tantas coisas que são possíveis de serem feitas com o corpo, a escrita dos diários depende dele. Porque o sentimento, a lembrança, a memória, está tudo no corpo, exigindo da mente compreensão. Compreensão. Mas, Ézio, o que eu tenho percebido, o que eu tenho notado na minha trajetória curta, é que as pessoas evitam dialogar com o seu corpo. E a tendência é de fazer o que você acaba de dizer, buscar formas de anestesiar, por exemplo, usando drogas, sejam as lícitas das farmácias, que tem em toda esquina, ou as ilícitas. Sim. Essas formas de anestesiar o corpo
me parece, seriam formas de fugir dessa atividade que a Bia agora há pouco comentou e que você está falando, que é essa atividade de pôr para fora aquilo que está te maltratando, que está te judiando. O professor Clever é professor de filosofia na Universidade Federal do Maranhão. Maranhão. Que lugar legal. Terra do Sarney. É o império do Sarney. Eu prefiro falar que é a terra do Ferreira Goulart, que é mais interessante. Bem mais interessante falar que é a terra do Ferreira Goulart e aonde o padre Antônio Vieira produziu boa parte da sua obra também. O Clever diz aqui que Tem o Souls Andrade, né? Ah, é verdade. Também, bem lembrado. O Clever diz aqui que uma grande questão lançada por Spinoza é a seguinte: o que pode o corpo? Ele faz essa questão no seu livro. O que pode o corpo? É o quê? Gente, a letra está em branco. Você consegue ler daí, Ézio? Desculpa, eu não consegui. Aqui. Fica aí nessa posição, porque o seu rosto põe um fundo na letra branca e eu consigo ler. Peraí. O que pode o corpo? Ele faz essa questão no livro Ética. E ali, cartografando os afetos, responde em certa medida a essa questão. Eu não sei se você, Ézio, foi ou é leitor do Spinoza, mas eu te pergunto a pergunta que o Spinoza fez. O que pode um corpo? O corpo. O que pode o corpo, Ézio? Eu não sei se só o corpo, eu acho que também. Ontem, depois de a gente conversar à noite sobre essa questão, eu fiquei pensando muito, né? Porque eu acho que a mente e o corpo estão completamente ligados, né? Outro dia eu vi um documentário muito interessante de uma bailarina clássica que ela está com Alzheimer. E eles estão fazendo um estudo para ver como funciona a mente dessas pessoas com Alzheimer quando ouvem uma música. E ela foi uma bailarina muito importante. Eu não sei se é Alice Alonso, agora me esqueci o nome da bailarina. E aí eles puseram para tocar uma música de um balé que ela dançou. Cara, eu estou arrepiado aqui. Ela começou a fazer todos os movimentos da dança. É de chorar. Então, eu vi esse vídeo. Você viu? Eu assisti. Se eu não me engano, o professor João Henrique enviou ele para mim há algum tempo atrás. Então é uma coisa impressionante. Então, fantástico. E esse documentário é muito bom, porque eles mostram várias pessoas que só quando ouvem uma música, elas voltam. É como se o Alzheimer sumisse, né? Tem mais perguntas? Tem, do Tony Brandão. Ah, o Tony tá aí? Oi, Tony. O Tony tá aqui. Bom, eu espero que esteja ainda. A pergunta tá aqui tem muito tempo. Ele diz aqui: Ézio, você se lembra da primeira vez... Não, você se lembra da primeira sensação quando você foi capturado pela obra do Lúcio? Eu não sei, eu descobri o Lúcio Cardoso, eu estava com 21 anos, eu nunca me esqueço, eu morava no Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com Sá Ferreira, e eu morava no 12º andar de um prédio que era oco no centro, e tinha 2 coberturas, e quando eu abri a minha porta, ela dava para a porta dessas 2 coberturas, e numa delas morava o Raimundo Barbadinho Neto, que era professor do Colégio Pedro II, filólogo, ele era do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de Filologia, né? Um dos nomes mais importantes dos estudos do modernismo brasileiro, né? E uma vez, é uma historinha até curiosa, eu estava com um amigo indo morar comigo,
para dividir o apartamento, e esse amigo levou vários quadros, e aí queria pregar, e eu não tinha prego nem martelo. E quando eu saí na porta, esse vizinho barbadinho estava na sacada, e eu perguntei, tem prego, martelo? E aí ele falou, tenho, pode, sobe aqui para pegar. Quando eu subi, eu entrei na casa dele, cara, a hora que eu vi a biblioteca assim, eu quase desmaiei. A sala inteira era uma biblioteca, né? Eu fiquei impressionado. E aí eu fiquei assim, igual uma criança diante do doce, né? E aí, imediatamente nos tornamos amigos, como uma coisa de bruxaria, sabe? E fomos amigos até a morte dele. E ele foi quem me apresentou, o Lúcio Cardoso. O Barbadinho foi amigo da Clarice Lispector, do Drummond e de muitos outros escritores, né? E aí ele tinha a obra do Lúcio em casa, e aí ele me deu, o primeiro livro foi O Enfeitiçado, foi o primeiro livro do Lúcio que eu li. E aí eu não parei mais. E talvez muito instigado por ele, eu resolvi estudar o Lúcio quando eu fui fazer o meu mestrado na USP, né? E eu ainda tive a sorte, ele viu até o meu trabalho de doutorado, ele não viu publicado, né, a reunião da poesia completa do Lúcio, mas eu dei uma cópia da minha tese antes de ele morrer, ele viu os 2 volumes, 1055 páginas teve a minha tese. E foi assim, né? Agora, foi uma coisa muito curiosa. Nessa época, eu sempre li demais e li mais livros peso pesado na adolescência e na primeira fase adulta, né? Do que depois. Depois eu dei uma diminuída na densidade e agora que eu estou voltando a ler só bambambãs, né? É isso. Mas numa palavra, qual foi a sensação de ver tocar o Lúcio Cardoso pela primeira vez? Eu não sei se teve, assim, eu não lembro de ter tido uma sensação, né? Foi eu motivado pelo meu amigo, eu tive interesse em ler, né? E quando li, gostei do que li, né? Porque falava muito a mim as coisas, principalmente por aquele lado psicológico do Lúcio, né? De mexer com a alma humana, né? É impressionante como ele, as metáforas que ele criava, a poesia que há em sua literatura, né? Tudo aquilo me tocou, né? É uma coisa curiosa. Ontem até comentando com você, né, eu te disse que o último livro que me fez ficar de 4 foi em português ficou O Ano do Pensamento Mágico, né, da John Didion. Eu li logo depois da morte do George e foi um livro que mexeu profundamente comigo, né, porque me lembrou muito Clarice Lispector, o modo como ela escreve, e ela está viva ainda, né? Tanto que, por muitas vezes, eu tinha que parar literalmente de ler, porque eu não conseguia seguir, sabe? Assim, tinha que respirar para apreender o que eu estava lendo. É tão bom, né, você ler um livro que te prende, assim, que não consegue... Ontem nós até comentamos sobre isso, né, de leituras que a gente fez, e você falou que leu 90 páginas de A Luz no Subsolo, né, de uma sentada, e eu lembro do Memorial de Maria Moura, que eu li umas 300 páginas, assim, no primeiro dia, eu não conseguia parar de ler aquele livro, né. É interessante isso, né, e é tão gostoso quando você lê, né. Igual o Grande Sertão Veredas, é um livro que eu leio a cada 5 anos, né? Eu me impus essa tarefa, então a cada 5 anos eu estou relendo o Grande Sertão, porque é como se fosse uma Bíblia, né? Tá tudo ali. Nossa, essa edição é linda, né? Eu adoro essa edição. O senhor tolere, senhor Ezio, isso aqui é sertão.
Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora, adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, Toleima. O Ezio, acho que o Guimarães Rosa é a bíblia de todo mundo que aprecia, de algum modo, a literatura brasileira e reconhece o sertanejo como sendo um ser da terra, ligado à terra, conectado à terra. E assim como o lobo-guará, que é uma espécie que resiste no tempo a despeito do investimento do agronegócio no Cerrado, existem também corpos resistentes dos sertanejos, a despeito de todas as próteses que nos são empurradas goela abaixo para que a gente possa se identificar com mercadorias. Sim, e você sabe que é uma coisa curiosa, né? Muitas pessoas têm dificuldade em ler o Grande Sertão Veredas por causa da quantidade de palavras em mineirês, vamos dizer assim, né? E eu não tive dificuldade, primeiro porque eu nasci em Minas, no Cerrado, né? Eu passei a maior parte da minha vida morando no Cerrado, que é uma vegetação que eu adoro, um bioma incrível, e aquela língua do Guimarães, eu era acostumado a ela, né? A minha mãe falava daquele jeito, não fala muito mais, mas tem algumas coisas, né? O meu pai falava muitas coisas que estão ali, né? É tão engraçado que os meus sobrinhos chegaram até a criar o dicionário da vovó, porque as palavras que minha mãe fala, né? Eles acham que nem existe. E aí, eu sei que uma vez o Pedro, um dos meus sobrinhos, escreveu uma palavra lá, e quando ele foi para a aula, a professora deu essa palavra, ele ficou espantadíssimo. Aí ele chegou em casa, vó, aquela palavra existe, a professora disse que existe. Outro dia, o Rufato completou 60 anos este ano, e aí a filha dele me procurou, ela fez um livro homenagem e convidou todos os amigos do Rufato para mandarem coisas para ele, ou seja, fotos. E eu resolvi, eu fiz um poema para ele, que está inédito, e aí eu escrevi uma carta todinha em mineirês. Eu levei, acho que quase um mês para escrever a carta, porque é difícil. E mandei. Ele achou muito divertido, sabe? Ézio, o nosso tempo aqui vai expirar na live, eu vou fechar, abrir novamente e a gente retorna. Eu te envio o convite de novo, tá bom? Tá bom. E aí fala pro pessoal, quem tá assistindo aí, voltar no minuto. Perdi o áudio. Não tá me ouvindo? Acabei de perder o áudio aqui. Mas você tá me ouvindo? Estou. Aconteceu isso na live passada também. Meu dispositivo Xing Ling. Ah, é? Eu vou desligar e ligar novamente. Tá bom. Pessoal, já já a gente retorna. Um minutinho. Pronto. Oi, Délio. Tá ouvindo agora? Perfeito. Eu conversei aqui com a produtora cultural do programa, a Luma, que está nos acompanhando, e a produtora cultural do programa me disse que certamente deve ser problema em função do tempo da live, que ao chegar no finalzinho, ela, como uma forma de avisar, vai dando o mau contato. Bom, vale a pena aqui já deixar claro para todo mundo que essa ação de extensão tem compromisso com acertos. Por isso nós erramos muito, que é para poder, no final, acertar em tudo. Vamos colecionando erros. Uma hora a gente faz tudo certinho. Eu estou aproveitando para pegar umas castanhas e uma água aqui. Legal. Bom, a Bia havia deixado uma mensagem na live anterior. Eu peço desculpa aos demais que porventura tenham deixado também e eu não li. Por gentileza, se puderem reenviá-las façam esse favor. Essa gentileza, na verdade, nem é favor, é gentileza, porque eu agora me sinto em dívida
caso isso tenha ocorrido. A Bia disse que, com relação à fala dela sobre válvula de escape, ela estava pensando na sua fala, Ézio, sobre a perda de um ente querido, a perda de alguém próximo. Bom, nós sabemos na filosofia que lidar com a morte, o tema da morte, sempre foi algo muito difícil. E na escola, quando nós aprendemos um pouquinho a respeito disso, o que nos é ensinado geralmente é sobre a morte que está distante de nós. Sócrates era homem, portanto, Sócrates era mortal. Todos os homens são mortais. Sócrates morreu. E aí, outros filósofos vêm falando de morte e morrem. Mas isso na escola é uma coisa que está tão distante da gente, né, Andy? Parece que a gente é preparado para lidar com a morte, mas só quando ela é longe de nós. A morte próxima, do ente querido, de quem está ao lado, essa parece ser a mais difícil. É uma coisa muito estranha a morte, né? Eu me lembro que quando teve uma vez, num dos 5 anos que eu tinha que ler O Grande Sertão, eu estava indo passar férias em Paris, aí eu levei 3 livros para ler lá. O Grande Sertão Veredas, o Dr. Fausto, do Thomas Mann, e A Negação da Morte, do Ernest Becker. Não sei se você conhece. E todos os 3 livros tratam da morte, né? E eu tenho lido muito sobre o assunto, né? Porque depois, olha, eu perdi meu pai em 2015, o George em 2018, acho que em 2019, eu não estou lembrado do ano, eu perdi uma tia também em São Paulo, querida, que não era consanguínea, mas era como se fosse, né? E tem morrido tanta gente, às vezes eu falo com minha mãe, mãe, eu não aguento mais dar pêsames. E a gente fica, eu me comovo com qualquer pessoa que morra. Por exemplo, se você falar para mim, morreu a tia de um primo meu, aí eu fico péssimo aqui uns 2 dias. É engraçadíssimo isso. É uma coisa bem complicada, eu penso, né, a morte, né? E ninguém, e mesmo se você explicar para um jovem, né, eu acho que a vida é muito perfeita nesse sentido, porque você vai assimilando tudo ao longo de sua existência, né? E aí você começa a ver, você fala assim, nossa, por que eu não ouvi minha mãe naquela época? Por que eu não ouvi meu pai quando ele disse isso? Por que eu não ouvi? Porque a gente não ouve ninguém, né? Você vai seguindo como se fosse a estrada só sua, né? É o ímpeto da juventude, né? Talvez seja isso. O jovem tem razão. A gente envelhece e descobre que o bom não é ter razão. O bom é ficar sabendo das coisas, ter sabedoria. E ter razão é coisa de jovem mesmo. A gente quando é jovem, tem razão, mas não sabe nada. Deixa eu pegar um livro aqui para eu te mostrar. Fique à vontade. Eu li este livro aqui recentemente. Sai ao contrário aí, né? Grief Works. Trabalhos de luto, né? Histórias de vida, morte e sobrevivência. Essa Julia Samuel é uma psicanalista inglesa. E aí ela pediu autorização para os analisandos, se eles permitiam ela publicar. Claro que ela muda os nomes, né? E o que tem de interessante aqui é que há vários tipos de luto, né? Não há só um tipo de luto. E aí ela mostra aqui, por exemplo, a perda de um irmão, a perda de um pai, a perda de um filho, a perda de um amigo. E ela vai mostrando isso como cada um reage numa situação assim ou assado, né?
aqui, quando irmãos morrem, né? Quando uma criança morre, quando os pais morrem, né? E também falando a relação do ser humano com a própria morte, né? É muito, muito interessante este livro. A relação do ser humano com a própria morte é uma relação íntima, bem subjetiva, né, Ezio? A gente pensa a morte como uma passagem, uma forma de vida que passa a outra forma. Se a gente pensar biologicamente, os elementos que compõem o nosso corpo, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo isso volta para a natureza, quer dizer, não acaba, é permanente, é constante. É apenas a forma, né, desses elementos que estão compostos em nós que deixa de existir, eles vão compor outras formas. Talvez o mesmo ocorra conosco em relação às fases da vida, né? A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta. São fases, são partes que nós temos que viver e depois deixar que elas morram, que elas se acabem e passem a existir de um outro modo em nós, como uma lembrança, por exemplo. Tem um psicólogo nos assistindo, meu primo Tayubi. Oi, Tay. Seja bem-vindo. Temos que tomar cuidado com o que dizemos. Poderemos virar um prato para ele saborear depois. É interessante, né? Esse trabalho você vem fazendo há quanto tempo, né, Hélio? É trabalho piloto, Ezio. Começa agora. Era para ter começado em março, mas eu não consegui, né, fazer ele sozinho, porque a minha equipe, que são os meus alunos, aproveita a sua pergunta para poder agora ser entrevistado por você e explicar que esse projeto só é possível graças à participação efetiva da Gisele, do Gabriel, do Breno, que estão dioturnamente envolvidos com a realização dele. Mas, como eu estava dizendo, era para ter iniciado em março, nós planejamos em fevereiro, era para ter começado em março e não começou por uma série de motivos e circunstâncias que eu não quis forçar. Os meninos são estudantes e estavam envolvidos com projetos de residência pedagógica. O Breno estava envolvido com um projeto de mestrado e um TCC ao mesmo tempo. Então, assim, o mês de março foi pesado para eles. Você já foi estudante, sabe como é que é isso, né? Uhum. Então, eu preferi não dar mais um peso para eles carregarem, porque eu preciso do serviço desse pessoal e eu preciso deles felizes trabalhando para mim, porque eu não pago nem um tostão para eles. É tudo de graça. Tudo feito aqui por amor. Tudo em busca do conhecimento desinteressado e não necessariamente e exclusivamente profissional. Então, são criaturas maravilhosas. Então, começamos esse mês de abril, Ezio. Se eu não me engano, dia 14 foi a primeira. E elas estão ocorrendo assim, de forma meio que vertiginosa, pelo menos na minha cabeça, porque eu estou precisando todos os dias rever a live do dia anterior, fazer as anotações, tentar fazer uma decupagem. Isso eu não consegui ainda, mas o Breno está me ajudando nesse trabalho. Você está fazendo isso como trabalho de grau? É uma ação de extensão. A extensão na universidade tem por finalidade, como você conhece, divulgar aquilo que a universidade faz e também prestar serviços para a comunidade. Quer dizer, se na universidade o ensino e a pesquisa estão voltados para a formação do profissional e do acadêmico, né, do intelectual, o terceiro pé nesse tripé universitário é a extensão. E a extensão, ela tem a finalidade de comunicar com a sociedade, com a comunidade local.
né? Então, trazendo para dentro da universidade aquelas pessoas que não são matriculados em nenhum curso regular, mas que podem fazer parte do universo acadêmico, daquilo que é produzido dentro da universidade. E essa live foi um achado, né, pelas circunstâncias. O meu trabalho na extensão sempre foi no sentido de promover cursos e ofertar cursos. Às vezes um evento com uma finalidade cultural como essa, de chamar convidados para virem falar sobre os seus produtos culturais e sobre suas pesquisas a respeito de outros produtos culturais. E no final das contas, da minha parte, o esforço é ser uma forma de comunicar a cultura de uma maneira despojada, sem compromisso com as normas e as técnicas acadêmicas, com as citações, etc, etc, etc. Exatamente por quê? Porque o público-alvo é um público não especializado, é um público não profissional da área, por exemplo, da educação. Então, eu estou começando a gostar desse serviço, viu? E eu estou com medo de gostar disso. Está parecendo muito bom. Pelo menos os meus convidados, nenhum declinou até o momento, pelo menos não até agora. E é uma lista gigantesca. Então, assim, a fase piloto dele se encerra nesse mês de abril. Eram só 3 meses para poder testar e ver como é que funciona. Mas eu tenho muitos colegas da educação física que são pessoas extremamente cuidadosas e sabem amparar a gente, principalmente quando eles veem que a gente quer fazer algo, está fazendo errado, e eles vêm e ajudam, colaboram bastante. Então eu preciso errar para poder mostrar para eles o que eu quero e eles virem me socorrer. Adoro ser socorrido. Tem um primo que dá aula na UEG, mas na área de biologia. Olha, qual o nome dele? Raoni Ribeiro Guedes Fonseca Costa. Professor Raoni. Eu acho que eu já ouvi falar dele, viu? Ele dá aula no campus de Quirinópolis. Quirinópolis? É. No curso de educação física? Não, biologia. Curso de biologia. É. E ele trabalha também na pesquisa na área ambiental, né? Eu vou depois tentar fazer contato com ele. Falar que te conheço. Conheço um primo seu aí. Eu acho que ele estava assistindo aí. Eu acho que eu vi o O nome Raoni dele. estava aqui? Acho que estava. Eu vou conferir na próxima live. Certamente a gente vai se comunicar em breve, pode ter certeza, Ézio. Adoro conhecer gente assim. Ézio. Diga. É o que eu estou procurando aqui, as letrinhas. Sua parede é branca. E eu sou é por causa da minha parede? Na verdade é porque eu sou ceguinho, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia e conjuntivite. Tudo isso numa pessoa só. Pensa. Não, só as pessoas chegando, cumprimentando, dando um olá. São várias pessoas aqui. Eu não consegui ver o Raoni. O Raoni estava. Ele tá aí. Estava na outra. Tá. Não, ele tá aqui. Eu tô vendo. Ele tá aqui. Tá. Ótimo. Prazer, Raoni. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Bom. O Ézio, você acha que um livro é uma espécie de habitação, de morada, para quem se sente exilado do mundo? Completamente. Eu concordo completamente com isso, né? Principalmente agora nesse momento mundial, de pandemia mundial que nós estamos vivendo, né? Eu acho que se nós não tivéssemos a arte, nós estaríamos todos mortos ou loucos, porque a gente já está quase louco, né? Mas eu li todos esses livros que você está vendo aqui atrás, ó, da minha cabeça, eu li no ano passado. Tá vendo? As 2 fileiras lá. Então eu tenho lido bastante, que é uma coisa que ajuda, principalmente eu estou sozinho aqui em Chicago, trancado, sem poder sair, né?
E eu penso que se não fosse a arte, as lives, né, você veja cantores como vê um show do Milton Nascimento na sua sala, sabe? E muitos outros artistas, a Simone, né? Isso ajudou demais, né, as pessoas a conseguirem se segurar, né? O que eu acho que é difícil para pessoas que não têm muita cultura. Nélio, Oi, alô? voltou. Ah, deu uma Para congelada, mim, né? Você estava me ouvindo? não, congelou. É, Deve ser live de dupla sertaneja no Instagram, que deve estar bombando e deve ter ficado pesado. mas eu estava falando isso, né? Que eu acho que a arte, neste momento agora, ajudou muito. E sempre ajuda, né? Porque você vai a um teatro ver um espetáculo, você sempre sai de lá diferente, né? Porque você aprendeu uma coisa nova. Tudo acrescenta, né? Para você continuar suportando a vida, né? É, e é uma coisa que eu acho que está faltando no Brasil agora é arte, né? Não está havendo uma preocupação com a cultura, né? O que é muito triste. Me parece que esse é um problema que vem de longa data e não é exclusivo deste momento, mas culminou neste momento. Me parece que esse desprezo pela cultura no nosso país não é uma novidade atual, a despeito de tudo que está acontecendo aqui, mas talvez tudo que esteja acontecendo agora seja efeito desse descaso histórico, né? Nós começamos a live falando sobre educação, né? Comentando a respeito disso. E é interessante notar, quando você fez a comparação entre Brasil e Estados Unidos, não sei aí, mas aqui é possível perceber em todas as pesquisas que você verifica sobre educação que é unanimidade. O Brasil vive uma eterna reforma educacional. É a coisa mais extraordinária que existe. Nós temos leis que regulam a educação desde o século XIX, mas nunca nenhum governo colocou a educação para funcionar de acordo com as leis existentes para isso acontecer. Todos tiveram que decretar alguma forma de fazer o ensino funcionar. Quer dizer, a educação brasileira funciona por decreto. Cada governo que entra decreta um jeito, decreta um modelo, mas a lei propriamente dita fica a ver navios. E não há cobrança, por exemplo, existe uma lei na Constituição de que se a criança é obrigada e os pais têm que mantê-las nas escolas até a idade de 14 anos, né? Isso era o que eu sei, eu não sei se mudou isso, mas não há esta cobrança, porque lá consta multa, uma série de coisas contra os pais, porque os pais são responsáveis. E, no entanto, você vê, principalmente em estados mais pobres, como o Nordeste, né, as pessoas não deixam a escola muito cedo, né, a evasão é muito grande. E aí fica esse monte de pessoa que não faz nada para o Brasil alavancar, né, para o país alavancar. É uma coisa muito complicada, eu não sei, acho que a gente vai morrer sem ver isso funcionando, né? Aqui tem umas coisas que eu acho, eu fico analisando muito, durante a pandemia aqui, muitas livrarias estão sendo fechadas no país. E Nova York tem o maior sebo dos Estados Unidos, que é a Strand Bookstore, que estava com iminência de fechar. É uma loja que tem 18 milhas de livros, é uma coisa impressionante. E aí, artistas como Patti Smith, que é uma pessoa, uma das cantoras mais importantes dos Estados Unidos,
dos últimos 50 anos, ela pegou, saiu da casa dela e foi para a livraria, sentou lá durante 2 dias inteiros, autografando livros de graça, para alavancar dinheiro para que não fechasse a livraria, né? Então, você já viu algo assim no Brasil? Não, eu nunca vi uma. As pessoas falam muitos, mas eu vejo que não há nenhuma atitude, sabe? Para fazer algo assim para melhorar, né? E mesmo quando você quer fazer, no Brasil a burocracia é muito grande. Eu menciono um exemplo do José Mindlin. O Mindlin teve uma das mais importantes bibliotecas das Américas. E ele queria doar para a USP, como depois foi doado, depois de muita negociação, porque não há no Brasil uma política para doação. Ele queria doar, ele não estava vendendo para o Estado. E aí foram mais de 2 anos de negociação. Eu acompanhei porque eu era amigo dele, né, e da família. Então, não há. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo doa. Você saiu da universidade, no mês da semana seguinte, você já está recebendo uma carta para fazer doação para a universidade, entende? E é muita gente, as pessoas falam assim, Bill Gates é um multimilionário que não faz nada. Eu tenho experiência própria. Eu fui dar 2 palestras na Northwestern University, aqui em Chicago. Em Chicago não, em Evanston, que é uma cidade ao lado de Chicago. E ao sair da palestra, uma das meninas que estavam assistindo me falou assim, veio andando comigo para o metrô. E aí eu vim conversando com ela, era uma colombiana que está estudando nesta universidade. Aí eu falei assim, como é que você consegue pagar? Porque as universidades aqui são muito caras, né? As mais baratas, 60, 100 mil dólares por ano, o custo de estudar. Ela falou para mim, eu sou bancada completamente por Bill Gates. Tudo. Ele pagava estadia, comida, tudo que ela precisava durante toda a formação dela. Bill Gates. E aí, há muita hipocrisia, sabe, das classes menos favorecidas nesse sentido, porque elas não sabem das coisas que acontecem e ficam julgando de modo equívoco, né? É muito triste, né? Bem, somos um país de poucos leitores, que quando leem pouco e parcamente, para não falar porcamente. Não, e quando leem, não compreendem o que leram também, né? Seria isso o desastre da alfabetização para todos? Eu não Porque, sei. mitologicamente, alfabetizar uma pessoa seria torná-la uma pessoa melhor, mas isso é mito. A gente pode observar quando a gente vê um monte de fígado desfilando na rua com camisa da CBF, a empresa mais corrupta do país, sendo usada para representar uma alternativa à corrupção. Olha que maravilha. Nosso Brasil é um problema mundial mesmo. A gente tem que ser estudado seriamente, porque parece que a gente é um perigo para a humanidade. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? Ô Ézio, seguindo aqui na nossa conversa sobre leitura, sobre escrita, sobre literatura, o Antônio Cândido, ao falar sobre a formação do Brasil, ele diz que o Brasil é um país, obviamente, tá, tudo, mas o Brasil é um fenômeno literário, por assim dizer, porque começa numa produção literária, através da carta do Pero Vaz de Caminha. Lendo a carta do Caminha, o que a gente vê? A gente vê que o autor da carta, para poder redigi-la, observou uma série de práticas corporais nos nativos. Não só as suas práticas, como também seus objetos, utensílios, adereços, adornos, tudo o que compõe os corpos das pessoas. E essa descrição densa, para usar uma linguagem da antropologia, que o Caminha faz daquilo que ele viu, obviamente limita-se a um estilo literário da época, o quinhentismo. Mas de lá para cá, o que se tem notado é que desde que o Brasil virou Brasil, 1822, e aí sim começa a história oficial desse lugar chamado Brasil,
existe, parece que, um esforço em mimetizar o estrangeiro, imitar aquilo que é de fora. Porque parece que há uma vergonha em ser daqui, uma vergonha em ser brasileiro. E quando o Antônio Cândido fala isso, o que ele está procurando mostrar para nós é que existe uma cultura brasileira, sim, de fato ela existe, mas que, por outro lado, dadas as proporções, essa cultura brasileira produz uma espécie, né, produz um ser que acaba se sentindo um estrangeiro postiço. E aí ele fica triste. Seria o caipira. Eu queria ouvir de você, você que deve conhecer o Silviano Santiago, você que deve conhecer a ideia do cosmopolitismo do pobre, né, e já que você tocou nesse assunto também, a respeito da... Eu queria saber de você se você concorda que o brasileiro é um bicho triste, sabe, acabrunhado. Tem essa coisa da síndrome do vira-lata, né? De pensar que não tem capacidade, né? Durante muitos, até no pensar a literatura brasileira, né? Que o Cândido escreve lá na formação, né? Que nós não tínhamos uma literatura, né? Depois, graças, acho que o Guimarães Rosa e o Machado de Assis e a Clarice nos salvaram dessa coisa, né? Mas realmente, eu que moro aqui há muitos anos, né, eu noto muita diferença. É muito interessante você ver a coisa de longe, sabe? Parece que ela toma contornos que você não nota estando muito próximo, né? Aquela coisa do de perto ninguém é normal, né? Tem até um poema do Mário de Andrade que eu gosto muito, de ele andando, o poeta andando na cidade, né? Não sei se você conhece esse poema, que ele vai andando, aí ele fala assim, branco, 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 preto, 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 porque ele aproxima da pessoa, então de longe parece branco quando ele chega, e ele vai fazendo essa brincadeira, que de perto nada era o que é. Mas eu não sei se é bom também a gente ficar fazendo essas comparações, né? Porque é tão interessante os lugares terem uma personalidade, vamos dizer assim. Eu viajei toda a América do Sul e sou apaixonado pelos países da América do Sul e por seu povo, sabe? Então, eles têm coisas que você não encontra em nenhuma parte do mundo, né? Eu me lembro que quando nós estivemos na Bolívia, o George e eu, ele falou assim, este país ainda não chegou ao nível do crime, porque assim sabe aquela ignorância pisada? Aí você vê as cholas, né? Elas se abaixam no meio da rua e urinam na rua, no meio do povo. É uma coisa assim selvagem ainda, né? Então eu viajei pelo Equador, que é um país que eu fiquei apaixonado. O Equador tem 4 partes, né? Que é a Amazônia, a Cordilheira, Litoral e Galápagos, né? E na Cordilheira são 9 províncias. E das 9 províncias, eu conheci 7 de carro. Entende? Assim, eu fui de uma ponta a outra da Cordilheira, conhecendo e parando em cada cidade. Então, é uma visão que é muito bacana. Ao mesmo tempo, muito triste, porque você vê que são povos muito pisados por seus governantes, né? Eles não existem enquanto seres humanos, né? Vivem, às vezes, numa situação muito precária, né? Eu vi coisas muito assustadoras nesse sentido, sabe? De pessoas... eu fui numa cidade chamada Otavalo, ao norte do Equador, e fiquei numa pousada de um norte-americano. E aí ele tinha funcionários indígenas, menores de idade, que eu nem sei se ele pagava alguma coisa para eles, né? Vivendo e tendo que servir, e eu via que ele não tratava muito bem, porque a gente fala inglês, né?
e eu ficava ouvindo, às vezes ele falando com a mulher, né, determinando coisas para os funcionários, né? Então tem muito dessa coisa, né? Mas eu vejo muitas diferenças. Eu gosto muito de viver nos Estados Unidos, porque é um país onde tudo funciona, sabe? Eu estava vendo agora, eu fui vacinado na segunda-feira do Covid, com a vacina da Pfizer. Aqui, você precisa fazer um cadastro no site do governo estadual, e aí eles te mandam uma mensagem. Eu recebi uma mensagem na segunda-feira, e na segunda-feira começou a vacinação de 16 anos para cima, toda a população. E aí eu fiquei umas 2 horas e meia para conseguir 1 hora, e consegui. Aí eles mandam uma folha, você tem que preencher tudo aquilo, aí eles te dão um código, um QR Code, para você ir para o local. Você chega lá, eu nunca vi uma coisa mais organizada na minha vida. E aí você entra dentro de um estádio, sabe, várias triagens, toda hora você tem que apresentar o QR Code do seu registro. Aí eu fui vacinado, aqui eles estão, é obrigatório você ficar 15 minutos após ser vacinado, para ver se não sentiu nada. Você tem que ficar no local, eles não permitem você sair. E aí quando você vai embora, eu cheguei em casa, na mesma noite que eu fui vacinado, eu recebi uma mensagem do governo para eu avaliar o atendimento da enfermeira que me atendeu, com o nome dela, para mim. E aí eu avaliei e mandei para eles o atendimento, né? E além disso, eu recebi, acho que 4 páginas de informações de como proceder, sabe? Então há uma preocupação muito grande aqui, um respeito muito grande para com o outro, né? E as pessoas confiam em você. Uma coisa assim para você ver como as diferenças, né? Aí no Brasil tudo você tem que ir para o cartório fazer, autenticar, né? Essas burocracias não existem aqui. Aqui sequer tem cartório, né? Não existe. Você fez um documento, assinou, escaneou e mandou, ele é aceito, e se você mentir, você vai preso. Você pode ser trilionário, a lei aqui, e não tem prisão especial se você tem graduação. Aqui não existe isso, todo mundo vai para a mesma cela, né? É interessante notar esses contrastes mesmo, Ezio, porque eles nos remetem todos a um processo de formação do novo mundo, né, que data dos seus 400 anos, no mínimo. E, bem, na América do Norte, aí, notadamente Estados Unidos, a gente sabe que o processo de colonização se deu de uma forma um pouco semelhante com o do restante do continente. Aí o colonizador chegou, matou quem podia matar, roubou o que podia roubar, mas ficou com o compromisso de fazer a América do jeito dele, mas ficou. Aqui não, aqui o colonizador chegou, matou quem ele encontrou pela frente, roubou o que podia roubar e foi embora. Largou, abandonou isso aqui. E a coisa da colonização do Oeste, né, quando o governo libera, ele falou que aí você ia para o Oeste, você escolhia a terra que você queria, você fincava uma bandeira, aí imediatamente o governo te dava um documento de posse daquele local, né? Então, coisas que... Por que ele fez isso? Porque só existiam no começo os 13 estados que estão na costa leste do país, né? Nova York, Pensilvânia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, né? New Jersey. Então era só aquele trecho que existia. Aí tem essa imensidão de país e não colonizado, não vivia ninguém. Aí teve a colonização aqui para Chicago, vieram todos os gangsters do mundo para cá. Aqui é a terra dos gangsters. Bom, você tá aí. Ezio, na educação física, nós aprendemos com o Lino Castellani Filho, que é um intelectual da área, que a cultura corporal, ela tem, na formação de professores de educação física, ela tem uma função não apenas de formar o profissional,
especializado em lutas, danças, natação, ginástica, etc. Mas ela tem a finalidade de despertar nesse profissional em formação a curiosidade pelo conhecimento desinteressado, mas principalmente porque a forma do conhecimento científico, segundo o Lino Castellani Filho e os demais produtores de cultura científica da educação física, o que abastece o conhecimento na educação física é, de fato, as ciências médicas, as ciências biológicas, as ciências exatas, a fisiologia, etc. No entanto, além também das regras dos jogos e das modalidades e das metodologias de ensino e aprendizagem, o que ele nos diz é que todas as tecnologias que existem hoje possuem uma história. E a educação física, com todos os seus elementos que a compõem, chamados de cultura corporal, também possuem essa história. E talvez fosse para nós aqui nessa live interessante chamar a atenção, então, para o fato de que, durante o curso profissionalizante, eu chamo aqui de profissionalizante porque tem essa finalidade mesmo, formar o profissional, fala-se muito do papel da escola e da família no processo de formação do cidadão. Né? E nós falamos aqui já bastante a respeito desses problemas que envolvem criação, formação, falamos de algumas raízes que nos conectam com o período da colonização, mas eu queria reforçar aqui o seguinte, que todas as profissões exigem dos profissionais que eles saibam ler. Porque só é possível você conhecer uma profissão, formalmente, através da leitura. Afinal de contas, logo que entramos num curso superior, o que nos é dado conhecer tem a forma do texto escrito. E isso me instiga bastante, porque é uma forma não apenas de preparar a pessoa para a leitura, para o trabalho dela, mas também uma forma de antecipar esse trabalho. Você não vai fazer estágio na primeira semana de graduação, no seu primeiro ano de graduação. Você fica na espera desse estágio. Até lá, conhecer aquilo que você vai fazer significa ler sobre. E tudo que foi escrito sobre, por exemplo, a educação física, seja lá qual for o assunto, ou qualquer outra área, é história. Tudo que você escreve sobre algo é uma história que você precisa contar para poder chegar finalmente no porquê que isso existe, do modo que existe, no lugar que existe. Então, Ézio, com relação à escola e à família, eu tenho para mim que, diante da adversidade, ou das adversidades da vida, né, que são muitas, nós temos, como você bem lembrou, ao falar do Primo Levi e falar da sua passagem por Auschwitz, né, apesar ou diante das adversidades da vida, nós temos recordações, nós lembramos de coisas. E falando aqui em luto, falando em morte, e obviamente falando em catástrofe nacional, pegando o viés da educação, não posso deixar de fazer menção à função, né, que a leitura tem para reformar a vida. Reformar a vida seria dar uma outra forma para aquela vida que não pode mais viver da mesma forma. E pensando na questão da educação, formar e reformar um cidadão começa com a família. Você já me chamou a atenção uma vez para o fato de que o Lúcio Cardoso nasceu numa família de leitores, uma família de pessoas que tinham uma preocupação estética e ética muito grande, que isso, de algum modo, facilitou o acesso dele à cultura, ao mundo das letras e das artes. Então, a família forma. A escola reforma a família. O livro reforma a escola. E o vivido por quem
foi formado na família, reformado na escola e reformado no livro, o vivido reforma aquilo que foi lido. E na impossibilidade de ler, as pessoas podem pelo menos conversar sobre aquilo que leram. Ou, no limite, se estiverem sozinhas, podem se recordar do que foi lido. Eu queria que você deixasse, nesse final de live, uma mensagem para quem está se formando. Estamos falando aqui de dentro da educação física, mas isso poderá valer para qualquer outra área. Gostaria que você deixasse uma mensagem a respeito da importância da leitura para a formação profissional. Pensando que o profissional, para poder pensar as suas práticas, precisa imaginar situações. E que para imaginar é necessário ler. Você é um fotógrafo. Eu vou ter que trocar de lugar, que a minha bateria está acabando. Tranquilo. Eu vou ligar na bateria aqui, pronto. Esta coisa que você falou aí da educação é curioso, né? Eu sempre estudei na infância em escola pública, depois no ensino. Eu confundo muito as designações atuais, né? Mas depois eu fui para escolas particulares e eu fiz o 2º grau no Colégio Elefante Branco, em Brasília, que era, na época, junto com o Colégio Pedro II, no Rio, os 2 colégios mais importantes do Brasil, naquela época, por causa do tipo de ensino que davam, né? No Elefante Branco, para você ter uma ideia, eu tinha aulas de manhã e à tarde. Lá tinha centro de línguas, centro de educação física. Aí na educação física eu fazia natação, tinha teatro, tinha aulas de teatro. Eu passava praticamente o dia todo no colégio. Não tem mais essas coisas, né? Eu não vejo mais. Eu não sei nem... Ainda existe educação física nas escolas? Porque eu não sei mais. Esse é o debate interno da educação física. Ela existe, mas de um modo tal que depois que as pessoas saem da escola, elas precisam contratar serviços de profissionais da educação física, porque é como se elas nunca tivessem visto educação física na vida. Tipo assim, quando você vai na padaria e compra um pão, você dá R$10 para pagar um pão. A moça do caixa te volta o troco. Imagina se você tivesse que pegar o telefone e ligar para o professor de matemática para perguntar se está certo o troco. Bom, ninguém faz isso. Sim. Mas para dar uma volta na praça, para fazer um polichinelo, para poder fazer uma yoga, para poder fazer qualquer coisa, caminhar em torno do quarteirão, as pessoas precisam contratar o serviço de um especialista. Então, dentro da educação física, pelos estudos que eu tenho feito, existe sim um debate muito sério a respeito da forma como a educação física está enquadrada dentro da escola, porque dá a impressão de que a escola não quer a educação física. Dá a impressão de que as coisas foram organizadas para que a escola criasse uma carência de orientação a respeito do que fazer com o seu corpo quando você não está trabalhando e quando você não está sentado na carteira da sala de aula. Sim. Sabe? O que fazer com... O que você faz com as suas mãos, com as suas pernas? O que você faz quando você... Então, parece que é isso mesmo. Tem essa sensação. Outra coisa que você falou sobre a questão da educação ela mesma, né? Eu discordo um pouco, assim, de que só a escola pode te dar a educação que você precisa, né? Eu acho que depende muito da curiosidade da criança, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Assim, eu fazia coisas que não eram muito comum de uma criança fazer, né? Por exemplo, eu tinha 8, 9 anos, eu lia muito gibi, adorava gibi. E aí eu via lá que tinha coisas assim, você podia comprar uma coleção do Walt Disney. E aí eu tinha a minha mesadinha, eu comprava
recebia pelo correio sem falar com meu pai ou minha mãe, com 9 anos de idade. Entendeu? E aí a minha avó trouxe uma vez para mim o Monteiro Lobato, quando eu comecei a ler, aí eu vi lá no final que tinha outros títulos dele. Ninguém me falou. Aí eu falei, vó, eu queria ler esse daqui. Aí eu marcava, eu tenho até hoje esse livro para provar. Eu marcava com X o que eu queria, e na minha cidade não tinha nada, nem livraria. Eu não me lembro de uma livraria na minha cidade. Aí minha avó ia para o Rio de Janeiro, onde eu tinha uma tia morando, e minha avó trazia os livros que eu pedia, eu menino. Ou seja, eu acho que o que tem que fazer com a criança é despertar nela essa curiosidade pelas coisas, né? Fazê-la sair, não é só a escola. Eu falo muito para os meus sobrinhos que estudam, eu falo assim, se você ficar só com a aula do professor, você vai ser um Zé das Anta, porque você não vai ser ninguém nunca. O livro que o professor te deu é existem 300 milhões, né? Então você tem que procurar pesquisar, porque só aquele subsídio... eu acho que é o ponto de partida, né? Você aprende, entra na universidade, você aprende a pesquisar, e aí você tem que achar o rumo, o que eu quero fazer, né? E aprender. Eu especializei na área da crítica genética e textual, que é uma área que não tem muita gente trabalhando, né? Mas que eu acho muito importante, né? De fazer trabalhos de resgates como esses que eu fiz do Lúcio Cardoso, né? Então, eu acho que tudo, e mesmo essa coisa de falar que a pessoa é pobre, né? Aí você vê uma escritora como a Carolina Maria de Jesus, que catava lixo na rua e que era preocupada com a educação não só dela, como dos filhos, e juntava os livros que ela encontrava no lixo, e se tornou uma escritora mundialmente conhecida, né? Com livros traduzidos em muitos países, né? Respeitada até por Clarice Lispector, que ia até nos lançamentos dela. Então, eu acho que a pessoa querendo, né, ela consegue fazer as coisas, né? Basta que tenha um estímulo, né? Mas eu acho que o próprio estímulo da pessoa, o interesse em crescer, né, e a observação do outro, né? Eu observo muito o outro. Ézio, é exatamente esse o ponto que eu enxergo o papel da família. O que é eu? Isto aqui consegue perceber a família, né? Exatamente nesse momento quando você diz enxergar o outro, né? Se você não tem o outro para te dizer quem você é, a consciência que você tem, ela vai carecer, ela vai demandar, né, uma informação para adquirir uma forma. Então, assim, se nós somos aqui, num geral, filhos de trabalhadores, e se a família tem um papel fundamental na educação e não é só a escola, realmente, não é papel da escola educar as pessoas, é contribuir com a educação que começa em casa e permanece em casa com a família, né? Sendo filhos de trabalhadores, uma preocupação que eu tenho é a seguinte: a criança que cresce num ambiente onde só tem adulto trabalhador, ela vai escutar o quê? Que tipo de assunto? Penso eu, Ézio, que nesse ponto aí, sim, de fato, o outro é muito importante para nos constituir enquanto indivíduo, né? Eu penso muito nas minhas tias idosas, principalmente agora na época de Covid, e principalmente porque, bom, outro dia foi meu aniversário e eu recebi uma serenata por telefone, de duas senhoras na casa dos 90 anos de idade. E qual foi a música? Alegria, a Nona Sinfonia. Que uma vocalizou a orquestra e a outra cantou. Olha que lindo. E depois me disseram que era para eu não esquecer, seja lá quem eu tenha me tornado, que era para eu não esquecer do colo de onde eu saí quando aprendi a andar. E, bom, essa fala delas e a sua gerou em mim aqui agora uma imagem que é do bebê, ou da criança, melhor dizendo, né? Que encarando os olhos da mãe, escuta dela: você é.
Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente pensa em memória, os velhos são as pessoas que nos dão a memória do que nós somos, de modo tal que o que nós somos depende muito dessas memórias, e quando eles morrerem, morre também a nossa infância. Porque se nós lembramos de algo, é porque eles nos disseram. Eu acho que essa coisa realmente é muito importante, né? De você passar uma segurança para a criança, porque quando chega na adolescência já destrambelha tudo, né? E se não tiver uma base sólida, né? Eu acho que não chega muito longe. Mas isso aí também é uma coisa muito ampla e que a gente deve refletir muito, né? Eu venho de uma família, o meu pai estudou até o terceiro ano primário e a minha mãe estudou até o sexto ano. E, no entanto, nós somos 5 irmãos, somos 3 formados, né? Eu tenho uma irmã que estudou marketing, uma outra que é advogada, e eu que fiz letras, depois mestrado em teoria literária e literatura comparada e doutorado em literatura brasileira, né? Mas meus 2 outros irmãos pararam na 7ª série, eles não concluíram sequer a 8ª. Mas a sorte, eu falo que certas pessoas têm outros talentos, né? Os meus irmãos, por exemplo, têm um talento que eu não tenho, que é o de comercializar coisas, né? Então eles usam o corpo de outra forma. Mas realmente é uma questão muito complexa, né? Eu me autoanaliso muito, vendo de onde eu vim, essa coisa aí de quando eu pus os pés no chão e comecei a andar, sabe? E tudo que eu vivi, a família que eu tive, as influências que eu tive, né? E eu falo que eu fui me construindo muito com a observação no outro, né? Escrever, por exemplo, eu fui influenciado por uma prima, que era de Brasília, né? Eu fui morar com eles. Quando eu fui para Brasília, eu fui antes dos meus pais, porque eles diziam que o ensino de lá era muito mais forte e eu tinha que ir antes para me adaptar. E aí esta prima escrevia poemas e eu fiquei super interessado. Eu era 11 anos. E aí eu comecei a escrever minhas primeiras coisinhas. Eu falei, a gente pode escrever. E assim foi. Também eu tinha um outro primo de Uberlândia, né? Aprendi muito música com ele, o Roberto. E a gente vai juntando todas essas coisas para formar o que a gente é, né? No depois. E filtrando tudo, né? O que você acha que te serve e o que não te serve, né? Ézio, que pergunta você gostaria de ter respondido e eu não te fiz? Não sei, acho que falando sobre coisas interessantes, né? E acho bacana esse projeto que você está fazendo, né? E agradeço de você ter me convidado para participar dele, né? Espero que seja exitoso, né? Porque eu acho que todas estas coisas são muito válidas, né? Válidas. E para tentar melhorar e descobrir modos diferentes de alavancar a cultura da população, né, dos estudantes, né, para que a gente cresça como povo. Né? Bem, esta semana nós falamos com o Ézio, semana passada tivemos a Tâmara. Na terça-feira, nós estamos na quinta, né? Na terça-feira tivemos o professor Alisson. E amanhã teremos música de coco. Nós já falamos então sobre ensino de história e cultura corporal, falamos sobre o hip hop na cultura corporal. Hoje falamos de literatura. E amanhã iremos conversar sobre música de trabalho, com ênfase no coco. Eu espero. Uma pessoa de onde? Do Pernambuco? Não. É uma leitura do coco aqui em Goiânia. É um grupo chamado Tora de Angico,
que vai ser representado por uma das suas componentes, que vai contar um pouco para nós a respeito do que é a música de trabalho e de onde vem o coco e como que ele aparece aqui em Goiânia e os elementos do Cerrado que vão ser incorporados a ele, em termos de ritmo, sonoridade, vocalização, instrumentos. Que legal. Fica o convite, fica o convite. E teremos mais lives pela frente sobre música caipira, catira, com o objetivo, exatamente como você disse, de tentar alavancar a cultura corporal, principalmente em meio aos estudantes que estão se preparando para atuar no mercado como professores de educação física. Ainda temos algum tempo aí? Temos algo mais? Não, eu queria só comentar. Com essa coisa da pandemia, só queria acrescentar uma coisa, se eu tiver tempo. Um fato novo que eu estou percebendo no Brasil, durante a pandemia eu tenho assistido muito vídeo sobre, principalmente, a Serra da Mantiqueira, e também coisas sobre Goiás, né? E uma coisa que eu estou notando, e que está me chamando muitíssimo a atenção, é que está havendo uma debandada de pessoas da cidade para o campo, né? Eu não sei se muita gente está percebendo isso, mas tem um canal muito interessante no YouTube de um cara chamado Chico Abelha, que eu recomendo a todo mundo, porque é muito bacana o que ele está fazendo. Ele está fazendo vídeos de resgate das pessoas das fazendas. Então ele tem entrevistado pessoas com 90 anos, com 100 anos. Aí ele pergunta tudo, como eram os partos, como casavam, assim, toda a tradição, as ervas que usavam. Muito, muito, muito bacana, né? E é uma coisa que eu gosto. Ele mostra também essa coisa da música que você está falando aí. Então eu acho que está havendo uma coisa nova com essa pandemia, né? Olha, o número de pessoas, de casais, todos com formação acadêmica, sabe? Indo para o mato, para a roça, largando tudo, né? Porque acho que as pessoas... é um modelo de vida que está saturando, né? Eu mesmo que já viajei demais ando cansado, né? E agora com essa pandemia, a coisa de ver o que está sendo nos aeroportos, né? É muito complicado tudo, né? Goiás, como você você já teve residência no campo aqui em Goiás. E você deve saber, então, que já há alguns anos, isso não é por conta da pandemia apenas, mas tem se intensificado, pelo menos aqui em Goiás, existe uma cultura alternativa se estabelecendo na região ali da Chapada, né? E muitos profissionais... Alcântara da Serra? Alcântara da Serra? Eu não lembro o nome agora. E outra coisa que eu descobri aí de Goiás recentemente que me chamou muita atenção, você conhece esse caminho de Cora Coralina que está existindo agora? Não fui ainda. Assim, já ouvi falar só. Eles criaram um caminho de Cora Coralina